Todos bem-vindos a essa web palestra sobre o manejo da fibrose cística na atenção básica. Na realidade, o objetivo principal dessa web é a gente poder articular com a atenção básica o acompanhamento compartilhado dos serviços de referência de fibrose cística com a atenção básica. Por isso que nessa web foram convidados inicialmente apenas os 75 municípios que participam, que têm pacientes com fibrose cística, né? Essa é uma atividade de parceria da Diretoria de Gestão do Cuidado. A doutora Margarete, a coordenadora da triagem neonatal, infelizmente ela não pôde estar presente, e foi uma articulação com a atenção básica através da assessoria da atenção básica com a Elisa. Tá? Então, nessa web, a gente vai ter 3 falas. A doutora Helena, que é geneticista, diretora médica da Paz Salvador, que é nosso serviço de referência em triagem neonatal desde 2001, sendo que a fibrose cística o Estado foi habilitado em 2012 e passamos a triar a partir de 2013. A doutora Edna, professora associada da Universidade Federal da Bahia, pediatra e coordenadora do ambulatório multidisciplinar, interdisciplinar de fibrose cística do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Em seguida, a Edna vai estar falando sobre diagnóstico e tratamento da fibrose cística. Após a fala de Edna, eu vou estar falando um pouquinho, né, como a gente pode fazer essa articulação entre os serviços de atenção especializada, serviço de referência em fibrose cística especificamente nessa web, e a atenção básica. Agradeço a todos, espero que seja muito proveitosa a nossa reunião agora à tarde. E só um detalhe, essa é uma reunião de turma. Eu, Helene e Ed, nós somos colegas de turma, né? E vamos estar aqui compartilhando com você. Pronto. Doutora Helena, a palavra é sua. Não diga quantos anos de formada nós temos. Eu, com meus cabelos brancos, já me entregam, né? Então, aí eu dizia, essa doutora é mais velha que as outras duas. Mas tudo bem, na verdade, nós somos colegas, somos amigas, né? Rosário já não era tão próximo por causa da letra. Edna, a gente já pegava as matérias mais juntas, né, Edna? Mas foi um ano foi uma formatura maravilhosa, 33 anos de formada, vamos fazer 34 esse ano, 25 anos de APAE, todas de prata na APAE, realmente um tempo muito proveitoso, uma sensação de dever cumprido sempre, né? Então, eu quero agradecer a Rosário, as meninas que trabalham com fibrose, né, os 2 serviços de referência, para onde a gente caminha os pacientes que têm exames alterados e que tem essa missão, né, de tratar um paciente com uma doença genética extremamente importante, grave, e que, como o Rosário colocou, desde 2013 está na triagem neonatal. Tá? Então, no teste do pezinho, então, para quem está aí, né, eu gostaria que essa sala estivesse assim, lotada de gente, mas não importa, o número de pessoas até bastante razoável, que eu gostaria que tirassem dúvidas, que eu acho que a gente vai falar aqui. Eu não vou fazer a apresentação data show, não. Eu vou falar um pouquinho sobre o processo da triagem, depois a gente vai ter muito tempo. O Rosário tem uma apresentação que fala bastante também sobre esse processo da triagem, mas assim, nós estamos falando para municípios que têm pacientes com fibrose cística. Na verdade, todos os municípios podem ter pacientes acompanhando com fibrose cística. Então, a gente provavelmente vai ter que fazer um encontro como esse para todos os municípios, para que as pessoas entendam como é esse processo. Eu, como trabalho na PAI, que é o Serviço de Referência de Triagem Natal, a gente, então, faz a triagem dessa doença que já existia, né? Já existe há muito tempo, já existia uma doença genética de herança autossômica recessiva e que, na triagem, é possível a gente fazer uma suspeita diagnóstica através da dosagem da tripsina imunorreativa, do IRT.
É o melhor teste que existe no mundo ainda para a triagem, né, que é você fazer em todos os recém-nascidos e tentar identificar, a partir dos alterados, os que teriam doença. Então, para os municípios, inclusive, eu não sei se o município de Salvador está aqui, mas é importantíssimo que Salvador esteja, porque Salvador, com certeza, tem bastante pacientes e nós temos algumas dificuldades com Salvador, mas tudo bem. Então, o que acontece? O serviço, a triagem neonatal é feita nos municípios, nos postos de coleta e nas maternidades, né, quando a criança, principalmente quando a criança fica internada por algum motivo, dando preferência para que essa coleta seja feita no posto ou na maternidade a partir do 3º dia, de preferência do 3º ao 5º dia. O Ministério da Saúde tem trabalhado desde 2013 até mais ou menos, quando entrou a fibrose, e depois, quando entrou a hiperplasia suprarrenal, a tentar fazer um trabalho com os municípios, com a atenção básica, dessa importância da coleta logo cedo. Por quê? Porque se eu tenho um exame, como o teste do pezinho, para fazer uma suspeita diagnóstica e depois confirmar o diagnóstico com outros exames, quanto mais cedo eu intervir, melhor. Então, no caso da fibrose, então, o ideal é a gente fazer do 3º ao 5º dia a coleta do exame do pezinho. Esse exame vai ser coletado no interior, por exemplo, e encaminhado para a PAI pelo correio. Então, não pode ficar lá guardado na geladeira esse exame, tem que ser encaminhado o mais rápido possível, tanto pelo correio ou então até por um portador do município, para que chegue aqui na PAI, na Pituba, para o laboratório fazer as dosagens. No caso da fibrose, no IRT. A partir daí, nós vamos ter um grande número, o maior número de normais, de bebês que o IRT dá abaixo de 70, e depois, mas vamos ter um grupo que vai dar acima de 70. Esse acima de 70, eu digo nas minhas aulas que é o ouro da nossa triagem. É o que eu acho que é o ouro. Eu ainda não sei se é ouro mesmo. O ouro seria os que realmente têm a doença. Mas a triagem levanta essa suspeita. Aí a gente faz esse exame e aí entra o grupo da busca ativa da APAI para, junto com o município, comunicar ao município, olha, no seu município tem um paciente assim, um recém-nascido, que deu alterado IRT. Essa criança vai precisar de uma nova coleta no primeiro mês de vida, porque para IRT é importante que ele não seja uma criança com mais de um mês. E, se der normal, tudo bem, a gente libera aquele bebê como normal. Se der de novo alterado, o que é que vai acontecer? Esse bebê vai ser encaminhado, essa consulta vai ser marcada pela PAI para o Otávio Mangabeira, o serviço do Otávio, ou para o serviço do UPS. Então, esse é o momento. Então, qual é a importância do município? Só para pontuar algumas coisas até esse momento, que é quando dá alterado, ou segunda amostra, a gente mandar para o serviço de referência em fibrose. Uma coisa importante para os municípios é esse papel filtro, essa ficha tem que ser preenchida da forma mais clara possível, com os dados da criança, com os dados da família, porque se der alterado, a gente nunca sabe qual vai dar alterado, porque a criança não tem sintoma. O que der alterado, eu preciso identificar o mais rápido possível essa criança. Então, vocês, municípios, vão precisar localizar essa criança e pedir uma nova amostra, ou, a depender da situação, da circunstância, a gente encaminhar ou para o EON ou para o UPS. O que é que acontece? Por que é que a gente manda para o EON ou para o UPS? Para fazer o exame, que é o exame padrão ouro para diagnóstico de fibrose. As meninas aí podem até dizer para mim se não é, que é o teste do suor. Esse teste não faz na PAI. Não é o teste que faz no teste do pezinho. Esse teste faz depois, na população de recém-nascidos que deram 2 IRT alterados no primeiro mês de vida, ou fez aquela coleta muito tarde da primeira, quando a gente chama, a criança já tem mais de um mês. Como o IRT é um exame que depois de um mês ele já não é muito, a qualidade dele não é muito boa, o que é que a gente faz? A gente pega esse pacientinho e manda direto para o teste do suor. Como é feito só aqui, não tem que vir no município, aí não mais o papel filtro, tem que vir a criança para fazer esse exame. Bom, esse é o fluxo. Esse paciente, o que é que a gente espera? Que o município respeite a marcação que foi feita
junto com a pessoa da atenção básica. É por isso que o Rosário, inclusive, pediu muito para a gente ter essa reunião, porque, assim, não adianta eu ser a PAI funcionar muito bem, não sei o quê, se o município, do outro lado, não tem uma pessoa que nos ajude nesse processo de reconvocação de paciente, para que garanta que esse paciente venha para a consulta no EON ou no Hospital das Clínicas. A partir daí, esse paciente passa a ser uma criança que vai ser acompanhada, se der normal o teste do suor, o pessoal vai liberar, então ou ele vai ficar tratando no hospital, nos serviços, ou ele vai ter alta. Mas quem vai definir isso aí já é o serviço de referência. Só para vocês terem ideia, hoje eu recebi um zap de uma pessoa do interior da atenção básica, querendo falar comigo. O negócio no RT alterado, mandou a foto. Eu disse, olha, vai ter que fazer nova coleta. Ah, o pai já pediu nova coleta. Eu digo, e cadê? E foi feito? Ah, não foi feito. Aí eu disse, sim, então agora você tem que dar um retorno ao pessoal da busca, porque se ele já tiver mais de um mês, eles vão marcar a consulta. Não é comigo que você vai marcar, é com a pessoa da busca que está mantendo esse contato. Eu disse a ela, não adianta mandar para mim. Como se, não, doutor, eu quero saber da senhora o que vai fazer. Não, o pessoal da busca está apto para saber o que vai fazer. Então, a partir daí, esse paciente passa a ser do centro, mas também passa a ser uma responsabilidade do município, da atenção básica do município, para nos ajudar nesse processo aí de acompanhamento e tratamento do paciente, tá? Eu acho que eu paro um pouco por aqui, porque, na verdade, o Rosário vai falar algumas coisas relacionadas com o papel do município, e nós vamos ter a oportunidade de trocar outras ideias, como, por exemplo, quando o paciente não comparece ao serviço, que o município recebe um comunicado de que precisa ele aí entrar em contato com o serviço para remarcar essa consulta. Mas eu acho que, por enquanto, é só. Não sei se gostariam de fazer alguma intervenção em relação a isso agora, ou a gente daria continuidade ao programa como foi pensado aí pela equipe da secretaria. Obrigada, Helena. Eu acho melhor a gente dar continuidade, porque justamente como você disse, quando eu for na minha fala, eu vou falar alguma coisa da triagem, né, também, e aí a gente conclui. Muito obrigada, eu acho que foi bem claro, né, o fluxo, diferente das outras doenças, a fibrose cística ela precisa de 2 coletas, e dessas 2 coletas ser no primeiro mês de vida. Tá? Então, agora eu convido Edna para poder fazer a apresentação dela sobre o diagnóstico e tratamento. Edna, a palavra com você. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer à doutora Rosário por idealizar esse momento, que eu acho de extrema importância. E quero agradecer, parabenizo a minha colega Helena pela excelente explanação, acho que foi bem esclarecedor, Helena. E eu estou vendo aqui que nós temos entre nós e talvez alguém aí do staff, 48 participantes. Vocês não imaginam como isso me dá alegria, porque eu acho que esse momento é um momento ímpar e tão importante, gente. Então, eu acho que eu quero colocar que a minha exposição é um bate-papo e o que mais importante eu acho desse encontro aqui é que a gente encontre caminhos para termos uma interlocução e beneficiar as pessoas e as crianças e as famílias, né? Então, eu acho que realmente eu estou feliz, eu estou bem cansada, porque tem sido um período bem exaustivo na minha vida, mais do que o habitual, mas, ao mesmo tempo, eu estou muito feliz por a gente estar aqui juntas, nós 3, amigas de longa data, e vocês aí estão na atenção básica. Eu vou começar a compartilhar aqui os slides, tá? Bem, então, eu vou falar um pouco sobre diagnóstico e tratamento. Eu quero lembrar que nós, no Brasil, nós celebramos o mês de setembro como Setembro Roxo. Isso decorre porque o dia 8 de setembro é o Dia Internacional, o Dia Mundial da Fibrose Cística, e é celebrado nessa data porque foi quando, no dia 8 de setembro de 1989, que foi descoberto o gene CFTR, que é o gene onde as mutações presentes causam a fibrose cística. E aí, uma lei de 2009 brasileira
tornou o dia 5 de setembro como o Dia Nacional de Conscientização da Fibrose Cística. Eu acho que não foi por acaso que nós iríamos realizar, né, Rosário, esse evento em agosto, e foi muito pertinente que ele ocorra agora, em setembro, porque realmente a gente está juntando esse desejo de fazer essa atividade como mostrar para vocês a importância da gente discutir a fibrose cística. Aqui, meu conflito de interesse. Bem, a fibrose cística é considerada uma doença rara e se estima que tem 85 mil pessoas com fibrose cística no mundo, sendo que a distribuição de casos ela não é homogênea e para muitos países, a exemplo da África, parte da Ásia, parte grande da América Latina, nós nem sabemos qual a incidência da fibrose cística, mas ela é muito mais comum em países onde a população descende é caucasiana, então pessoas brancas. Então a gente vê que no azul mais escuro, Reino Unido, Noruega, são países que têm uma incidência muito maior. E aí a gente vê que a América do Norte, a Austrália, onde a população corresponde a migrantes, descendentes de imigrantes europeus, a gente também tem uma incidência mais elevada. A exemplo do que ocorre em diversos países, nós também temos um registro brasileiro de fibrose cística. E é uma coisa muito interessante, porque pelo registro brasileiro a gente consegue entender como é a doença na nossa população. Então, anualmente, nós, Centros de Assistência aos Pacientes com Fibrose Cística, nós informamos os dados clínicos, laboratoriais, os desfechos dos nossos pacientes. Então, por exemplo, agora em 2021, nós estamos informando os dados de 2020 e estamos em análise dos dados de 2019. Então, nós temos já registrados com todas as informações dos dados de 2018. Observe que naquele ano nós tínhamos cerca de 5.500 casos de fibrose cística no Brasil registrados. Certamente que temos muito mais indivíduos com fibrose cística aí sem diagnóstico. O maior número de casos, a gente está falando de número absoluto, se concentra justamente no estado de São Paulo, que é o estado mais populoso também, né? Além de ter a questão da etnia, é um estado que tem muitos descendentes de europeus, muito mais do que no norte e nordeste. No nordeste, nós temos cerca de 20% dos casos registrados em 2018, e na Bahia, em torno de 8%. E uma breve revisão é uma doença genética, autossômica recessiva, autossômica porque não é ligada ao sexo, né? Recessiva porque há necessidade que pai e mãe sejam portadores de variantes patogênicas, a gente pode chamar também de mutações, mas o termo mais atual seriam variantes, e duas variantes patogênicas na criança vai determinar a fibrose cística. E, na verdade, esse gene, ele é responsável, o gene CFTR, descoberto em 1989, ele é responsável pela codificação de uma transcrição de uma membrana, que dá um sinal para a síntese de uma membrana também chamada CFTR. E essa membrana, quando ela funciona de forma adequada, ela tem um papel muito importante na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico em vários fluidos, onde essa membrana está presente, a exemplo dos pulmões, do trato digestório e na pele. E observem que existem mais de 2 variantes descritas nesse gene CFTR. Entretanto, na maioria das vezes, a gente não sabe se elas causam doença ou não. O que nós temos certeza, no momento, é que 360 variantes são patogênicas. Quando elas ocorrerem 2 vezes no indivíduo, a pessoa vai ter fibrose cística. Chamando a atenção que tanto podem ser 2 variantes idênticas, que a gente chama homozigose, como podem ser 2 variantes diferentes. Mas, para causar a doença, elas têm que ser variantes patogênicas. Então, resumindo, a gente tem o gene com a variante, então, 2 genes, 2 variantes, vai alterar a membrana CFTR, presente no epitélio dos pulmões, do trato respiratório superior, da pele, pâncreas, intestino. Então, aí, o que acontece? A gente tem, desde a ausência total, essas variantes vão causar
ou uma ausência total dessa proteína, ou uma proteína defeituosa. Então, a gente já começa a entender que não existem diversidade na forma clínica. Quem não tiver proteína nenhuma vai ter uma doença mais grave. Quem tiver menor quantidade de proteína, mas ela está presente, a gente imagina que tem uma doença de menor gravidade. Então, o defeito na proteína, que decorre do defeito genético, vai levar a uma alteração no transporte de cloro, como também de bicarbonato, um defeito no balanço hidroeletrolítico, e aí vai ocorrer um acúmulo de muco espesso, o que é um grande responsável pelas manifestações respiratórias, pela insuficiência pancreática, já que esse pâncreas, com essa secreção espessa, ele começa a se obstruir e aí não tem produção, síntese das enzimas pancreáticas. Então, toda a fisiopatologia vai decorrer desse defeito da proteína. E aí nós podemos observar que existem manifestações em diversos órgãos. Um clássico, como a doutora Helena até já chamou a atenção, é uma elevação do cloro e do sódio no suor, mas o cloro é muito mais, o cloreto, como a gente deve, na verdade, chamar, é muito mais utilizado na prática para o diagnóstico da doença. Então, caracteristicamente, as pessoas com fibrose cística, elas têm uma elevação do sódio e do cloro no suor. É por isso que algumas crianças são conhecidas como aquela criança que tem um beijo salgado. Às vezes, as crianças formam verdadeiros cristais de sal. E manifestações nos pulmões, no fígado, pâncreas, a insuficiência pancreática, como eu já apresentei, e em vários órgãos. É importante chamar a atenção que a fibrose cística, ela tem uma diversidade clínica muito grande. E por quê? Por vários fatores. Um desses fatores, que eu já comentei, as variantes patogênicas do gene CFTR. Então, nós temos variantes que causam doença de menor gravidade e variantes que causam doença de maior gravidade. Além disso, nós temos o papel que aprendemos mais recentemente dos genes modificadores. O que é isso? São genes que não estão localizados no gene CFTR e que eles podem tanto serem protetores para algumas manifestações, como agravar. Então, para esses dois fatores, nós não podemos fazer muita coisa, a não ser, eventualmente, uma prevenção, através de uma avaliação, um aconselhamento genético, quando a gente tem um caso na família. Mas a gente não tem como intervir. Por outro lado, um outro fator que influencia diretamente no fenótipo dos indivíduos com fibrose cística são os fatores ambientais. E esse sim, nós temos como intervir. E esse sim, cabe não só a nós que trabalhamos nos centros de referência, mas vocês, todos vocês profissionais de saúde que estão na atenção básica, vocês podem ter um papel fundamental em ajudar na proteção desses indivíduos com fibrose cística. Por exemplo, orientando a evitar o tabagismo, que é tão maléfico para todas as condições, acompanhar o estado nutricional dessas crianças em paralelo com o centro de referência. Enfim, o nível de cuidado, a adesão ao tratamento e vários outros fatores de exposição, eles podem ter um grande papel no prognóstico no indivíduo e na apresentação clínica. Então, não é o papel apenas, não cabe apenas aos profissionais do centro de referência. Então, esse encontro aqui é para a gente discutir como vocês podem mudar a história de muitas pessoas com fibrose cística. E quando é que a gente vai pensar em fibrose cística? Nós estamos aqui discutindo triagem neonatal, a doutora Rosário já falou, a doutora Helena já falou. E aí, o que é que a gente espera? A gente espera que cada vez mais a gente dê o diagnóstico da fibrose cística pela triagem neonatal. Isso é muito bom, porque muitas vezes a gente dá o diagnóstico antes da criança apresentar sintomas clínicos. Mas também, infelizmente, mesmo aquelas crianças que têm o diagnóstico através da triagem, elas já chegam ao centro com bastantes sintomas. E por que que isso acontece? Acontece por duas razões. A primeira de todas é que muitas crianças elas já têm um fenótipo muito grave. E muitas crianças já no primeiro mês de vida elas já apresentam muitas manifestações clínicas. E mesmo que a triagem seja feita de forma muito rápida, seguindo todos os protocolos, a gente pode já encontrar crianças sintomáticas. Mas aí a gente não pode mudar muito. O que a gente pode mudar, sim,
como a doutora Helena chamou a atenção, é a gente tentar agilizar o processo da triagem. É importante, todos nós compreendemos, não é só para a fibrose cística, a triagem neonatal, gente, é uma grande oportunidade de a gente mudar o prognóstico de vida de muitas pessoas. Há exemplo de uma triagem para hipotireoidismo, que se não for diagnosticado e tratado antes dos 2 meses de idade, a gente corre o risco de ter uma criança com retardo mental. Então, nós, profissionais de saúde, vocês que estão na atenção básica, é de vocês que essas crianças precisam primeiro, é o papel de cada um, que seja o médico, o enfermeiro, assistente social, nutricionista, um técnico, qualquer um de vocês, está em suas mãos tentar mudar o prognóstico dessas pessoas. Mas a gente tem problemas com a triagem, tem crianças que não fazem triagem, tem crianças que têm uma triagem falsa ou negativa, é importante alertar. Apesar disso ser uma ocorrência incomum, a doutora Helena pode até comentar melhor, mas acontece, nós temos algumas crianças que tiveram triagem neonatal negativa e têm fibrose cística. E aí a gente tem que entender que existem várias razões para isso, razões técnicas, razões do fluxo. A doutora Helena chamou a atenção. Se a gente colhe aquela amostra e não conserva adequadamente, há um retardo no envio, a gente pode causar um resultado falso negativo. E olha o impacto disso na vida da pessoa. Então, é importante estar atento. Então, também, fora a triagem neonatal, nos primeiros 2 anos de vida, essas crianças podem apresentar alterações importantes no crescimento, no desenvolvimento. É aquela criança que não ganha peso, é aquela criança que não cresce, é uma criança que faz já chiado, que faz quadros respiratórios, a gente vê isso com muita frequência. Ou uma icterícia, então, às vezes, o neonatologista está lidando com um recém-nascido que tem uma icterícia, uma colestase, quase sempre, aumento de bilirrubina direta, um quadro grave, não tão comum, mas que pode acontecer. Muitas dessas crianças, tanto na era pré-triagem, como mesmo com a triagem, a gente recebe porque tem desnutrição grave, tem edema, tem lesão de pele. Então, são várias manifestações que podem ocorrer também em outras doenças, mas que quando a gente tiver uma criança com esse quadro, é importante lembrar de fibrose cística. Eu costumo dizer, se você tem alguma dúvida, faça um teste de suor, encaminhe para um teste de suor. Se não for fibrose cística, ótimo. Mas se for, você já pode ter feito o divisor entre a sobrevida daquela criança ou não. Uma outra apresentação que eu gosto muito de chamar a atenção nos primeiros 2 anos de vida é a desidratação. Como a gente comentou, essas crianças elas perdem muito sódio e cloro no soro. E, às vezes, crianças que têm variantes patogênicas de função residual, que a gente chama, ou seja, elas não são graves, existe ainda uma proteína CFTR, essas crianças podem morrer desidratadas, porque elas suam muito. Então, é uma coisa que eu penso, a gente pode até discutir, Rosário, eu acho que a gente podia combinar até discutir uma possibilidade com a atenção básica, enquanto a criança tem uma IRT aumentada, ou 2 IRTs aumentadas, principalmente se forem níveis muito elevados, e a gente não tem uma evidência de uma outra condição que eventualmente possa levar a essa IRT, talvez seja prudente a gente fazer reposição de saúde dessas crianças até ela ser encaminhada para o centro e afastar o diagnóstico de fibrose cística. Quem sabe a gente pode salvar algumas vidas, né? A criança maior, a gente vai encontrar principalmente quadros respiratórios, porque o que acontece? Se essa criança, até 3 anos, ela não teve diagnóstico, provavelmente essa criança é suficiente pancreática. Muito raramente ela será insuficiente pancreática, então ela não vai ter muitas repercussões nutricional, mas ela pode ter quadros respiratórios. Às vezes o que chama atenção é a criança com quadro respiratório e com baqueteamento digital. Pode ocorrer também esteatorreia, mas é menos comum, a não ser que seja uma insuficiência pancreática não tão grave. E aí continua aquela ocorrência de exaustão pelo calor. O diagnóstico de fibrose cística em irmão é fundamental que todas as vezes que a gente dá o diagnóstico em uma pessoa, a gente tem que pesquisar os irmãos. A não ser que sejam de pais diferentes, que aí o risco é menor, ou seja, só seja o meu irmão. Mas, mesmo assim, a gente tem que investigar a fibrose cística. E até mesmo adultos. A gente, de vez em quando, recebe adultos para fazer o teste do suor. A gente só atende crianças e até adultos jovens, que, na verdade, a gente só deveria atender crianças e adolescentes, mas aí a gente tem uns aí que tem 22 anos,
e a gente vai deixando. Mas adulto, às vezes, é o paciente adulto que é infértil e descobre que tem fibrose cística. Bronquiectasia, sem uma causa óbvia. Doença hepatobiliar, que não é tão raro na nossa experiência. Pancreatite aguda ou pancreatite recorrente. Enfim, manifestações diversas. E aí, novamente, eu quero apresentar os dados do registro brasileiro, que observem que a principal causa de diagnóstico são os indivíduos com fibrose cística, que são sintomas respiratórios persistentes. Esse percentual é muito maior que 100%, porque às vezes as crianças os indivíduos têm mais de uma manifestação. Mas observe, olha que alegria, a gente já tem quase 36% dos indivíduos com fibrose cística do registro brasileiro, dados de 2018, que tiveram diagnóstico pela triagem neonatal. Isso mostra que a gente, com todas as dificuldades, a gente está avançando em ter o diagnóstico da fibrose cística de forma mais precoce, através da triagem neonatal, que a gente pode conversar das inúmeras vantagens disso. Então, a doutora Helena já falou, eu só vou reforçar um pouco que a importância de fazer, idealmente, de 3 e 5 dias de vez, o teste do pezinho, que não é só para fibrose cística, para inúmeras condições, e quanto mais cedo a gente fizer, melhor para a gente ganhar tempo de fazer a investigação pertinente. Então, se essa primeira IRT é maior ou igual a 70, devemos repetir uma segunda IRT menor antes dos 30 dias de vida, como a doutora Helena chamou, porque depois de 30 dias a gente já perde muito do papel da IRT em nos ajudar no diagnóstico da fibrose cística. Então, quando a gente faz a segunda IRT antes dos 30 dias de vida e ela se mantém elevada, nós temos que encaminhar esses indivíduos para a realização do teste do suor. Ou, se a criança só tem uma IRT maior que 30 dias de vida, tem que também fazer o teste do suor. Aí o que me deixa um pouco triste, porque a gente recebe muitas crianças, gente, com essa condição. Então, às vezes, é uma criança que tem uma IRT de 71, ou seja, quase no ponto de corte. É maior que 70, 71. Mas ela só fez um. E ela mora em Bom Jesus da Lapa. E aí ela tem que vir para fazer um teste de suor. Então, o papel de vocês é: vamos tentar seguir o fluxo com agilidade para evitar que essas famílias se desloquem tanto para fazer um teste de suor, quando a IRT poderia resolver essa dúvida, né? E o que a doutora Helena chamou a atenção, vamos prestar as informações com cuidado, é preciso ter cuidado. Nós recebemos outro dia uma criança que foi encaminhada porque houve uma confusão na data, no registro da data. Então, quem registrou a data achou que a criança tinha mais de 30 dias de vida, a criança não tinha, ela chegou lá no 29º de vida, essa morava de fato em Bom Jesus da Lapa. Eu fiquei arrasada, porque viajou essa criança com 29 dias de vida para fazer um IRT, ou para fazer um teste do suor, quando ela nem precisava, ela podia ainda fazer um novo IRT. Enfim, a gente precisa muito de vocês para tentar melhorar esse fluxo. E quando a gente faz a primeira IRT aumentada e a segunda menor que 70, a gente, em princípio, não é fibrose cística. Chama a atenção, novamente, que a gente tem várias situações que podem negativar um IRT e a gente tem um falso negativo de triagem e a criança ter fibrose cística. Eu peço desculpa por esse slide estar em inglês, mas é um quadro clássico que vem se utilizando. Então, quando é que a gente vai pensar em fibrose cística? Por uma triagem positiva, triagem neonatal positiva, pela presença de sinais ou sintomas compatíveis, aqueles que eu já apresentei, ou história familiar de fibrose cística. Então, esses indivíduos têm que fazer um teste do suor. Quando esse teste do suor é maior que 60, ótimo. Fechamos o diagnóstico de fibrose cística. Se ele é menor que 29, menor ou igual a 29, bom também. Melhor ainda, não tem fibrose cística. Ótimo, que eu quero dizer, gente, é para não termos dúvida como a gente fica aqui, ó, com esses indivíduos entre 30 e 50. Que aí a gente não pode descartar a fibrose cística, a gente tem que avançar na investigação, que eu não vou me deter para a gente não passar do tempo. Mas a gente, às vezes, lida com essas situações e que a gente tem que ampliar testes para chegar ao diagnóstico. E o teste do suor, a gente tem a técnica clássica, que é o Gibson-Cook,
que é um teste titulométrico, que a gente vem fazendo há muitos anos. É um teste meio que artesanal, então a gente tem que ter muito cuidado. Essa aqui é a nossa técnica, que fez o exame por 16 anos, infelizmente continua conosco, mas não mais faz teste de suor. E mais recentemente, o mundo inteiro tem adotado essa técnica, que é uma coleta por essa espiral. Isso aqui em azul é o suor. Vantagens algumas, a gente consegue fazer coletas muito menores de suor para dar o diagnóstico, porque criança pequena sempre é um problema por essa técnica convencional, elas não suam o suficiente, porque a gente precisa de uma quantidade mínima de suor para fazer o exame. Desvantagem, é uma técnica muito cara e são insumos tanto para coleta como para dosagem. Na verdade, a gente tem que ter um aparelho para dosagem. Mas é caro, ambos os insumos são bem caros. A boa notícia é que a gente tem esse aparelho no estado da Bahia, esse aparelho foi doado pelo Grupo Brasileiro de Fibrose Cística e está no Hospital Otávio Mangabeira, mas a gente tem um convênio, a gente pode fazer também a dosagem dos nossos pacientes. Então, a gente está tentando migrar para essa nova técnica, e temos feito alguns exames, mas o que a gente está querendo, que a gente comprou os insumos pelo projeto de pesquisa, a gente quer que o hospital assuma. Então, eu espero que bem brevemente a gente também esteja com essa nova técnica. E a gente tem outros testes, desde diagnóstico pré-natal, em condições pertinentes, a pesquisa das variantes patogênicas do gene CFTR, quer seja pela pesquisa pontual, por sequenciamento. Isso é uma investigação diagnóstica fundamental. Hoje não dá mais para cuidar dessas pessoas sem conhecer o diagnóstico, e eu vou explicar um pouquinho mais adiante por quê. E a gente tem algumas técnicas que são utilizadas exatamente naqueles casos que eu falei que existe dúvida diagnóstica, quando o teste do suor é considerado duvidoso. Temos também outros exames que eu não vou me deter, mas a gente faz o segmento da função exócrina do pâncreas, então a gente tenta realizar exames que confirmem ou não a insuficiência pancreática. Eventualmente, um paciente mais velho, acima de 18 anos, a gente pode fazer a avaliação de azosfermia, que é comum nos indivíduos com fibrose cística, até 98% dos indivíduos têm azosfermia. Também, o tratamento dos indivíduos com fibrose cística é fundamental que seja realizado em centros de referência. No estado da Bahia, nós temos esses 2 centros. Então, existe muito conhecimento, muitos dados novos, e a gente precisa oferecer o melhor para essa população. Então, os centros de referência, eles estão preparados para realizar os exames de segmento que são fundamentais para acompanhar a evolução da doença, para indicar uma mudança terapêutica, enfim, fundamental. E quase concluindo, o tratamento. Então, o tratamento da fibrose cística, ele precisa ser feito em centros de referência. É uma equipe multi ou interdisciplinar, formada por vários profissionais da área de saúde, na maioria das vezes um pneumologista, entre os médicos e os outros especialistas. Esses indivíduos com fibrose cística, eles precisam do apoio de todos esses profissionais, porque cada aspecto do acometimento, o estado nutricional, a fisioterapia respiratória, enfim, tudo isso tem um impacto muito importante a longo e a curto prazo também. Então, a gente precisa que esses indivíduos sejam acompanhados nesses centros de referência. Então, a gente tem tanto ações preventivas como manejo de complicações, de manifestações. E só os profissionais do centro de referência que vão conhecer qual é o melhor tratamento para aquele indivíduo, porque, como eu chamei a atenção no início, a gente tem uma variação clínica muito grande, as manifestações clínicas, há indivíduos que têm só manifestações respiratórias, há indivíduos que têm primordialmente insuficiência pancreática, há indivíduos que têm 2 grupos de manifestações. Então, só alguém que tem experiência vai conseguir entender qual a melhor opção terapêutica para cada pessoa. A nutrição é fundamental na manutenção do estado geral desses indivíduos, na
proteção da função pulmonar, existe uma correlação muito clara entre bom estado nutricional e melhor função pulmonar e vice-versa. Uso de mucolíticos quando indicado, tratamento de infecções ou erradicações de micro-organismos quando são identificados. Enfim, é um tratamento complexo, é um tratamento que é um pouco pesado para os indivíduos com fibrose cística, mas que a gente tem mudado a sobrevida dessas pessoas. Então, nesse gráfico, observem que quando a gente compara entre 1930 e aqui vem até 2015, mas a gente já tem 6 anos depois, a sobrevida dos indivíduos com fibrose cística, olha como ela vem aumentando na medida que nós vão surgindo novas medicações. E, o mais recentemente, a grande mudança no tratamento da fibrose cística, observem que, até pouco tempo atrás, nós tratávamos os sintomas. Então, se o indivíduo tem insuficiência pancreática, eu vou usar enzimas pancreáticas. Se o indivíduo tem um quadro respiratório, ele tem hipersecreção, eu vou fazer broncodilatadores. Muitas vezes eu vou usar antibióticos. Então, nós só tínhamos a opção de tratar os sintomas, o que já melhorou muito com o surgimento de algumas drogas, a exemplo da alfa-dornase, que é uma droga que muito beneficia os pacientes que têm quadros respiratórios. Entretanto, nos últimos anos, desde 2012, ou seja, tem 9 anos, que começaram a surgir medicações que elas buscam reverter o defeito da proteína CFTR. Então, tanto elas podem ser corretores, ou seja, quando a gente tem um indivíduo que não tem proteína CFTR, a gente pode ter uma medicação que vai tentar permitir a síntese da proteína. Ou a gente pode ter medicações que vão tentar melhorar a função, potencializar a função da proteína CFTR. Então, nós temos já comercializado em vários países do mundo, e também aqui, já com autorização da nossa Anvisa, nós temos 3 drogas autorizadas pela Anvisa, uma 4ª em análise, e uma primeira droga que já foi aprovada pela Conitec, então vai estar disponível muito em breve para indivíduos com fibrose cística que têm variantes que são elegíveis para essa medicação. E outras medicações que são utilizadas principalmente nos indivíduos que têm a variante F508del, que é a mais comum no mundo inteiro e também a mais comum no Brasil. E mais ainda, a gente tem uma droga que se chama tripla terapia, que essa droga tem sido utilizada desde 2019 na América do Norte, depois na Europa, e está mostrando uma resposta fantástica dos indivíduos com fibrose cística, uma reversão de muitas manifestações. Então, assim, uma grande esperança para os indivíduos com fibrose cística. Então, concluindo, eu acho que a gente tem muitas coisas a serem feitas, e que essas coisas dependem muito de uma interlocução entre a atenção básica, e por isso que eu agradeço a presença de cada um de vocês, e nós do Centro de Referência. Então, o que é que vocês podem nos apoiar e podem fazer a diferença na vida dessas pessoas? Como a gente já chamou a atenção, a doutora Helena também, a identificação e encaminhamento precoce, eu diria com agilidade, das crianças com triagem positiva. Muitas vezes é só fazer a segunda IRT e perceber que essa criança não precisa ser encaminhada para o centro de referência, o que já é de uma forma muito mais humana de lidar com as dificuldades dessas famílias que já são tão numerosas. Também cabe a vocês, profissionais de saúde, a encaminhar indivíduos onde haja suspeição clínica. Isso é fundamental, isso pode fazer também ter um grande impacto na vida daquelas pessoas. Também, eu acho que vocês, dos municípios que têm indivíduos com fibrose cística,
é fundamental que os conheçam, né? Então, esses indivíduos precisam se sentir acolhidos nos seus municípios de origem. Talvez a gente possa pensar em que alguém que se interesse mais faça esse apoio local, conheça aquela família, conheça as suas necessidades e faça uma ponte, né, conosco, para que a gente possa discutir. Às vezes já me aconteceu, pessoal, de eu tentar explicar a uma família, olha, quando você procurar o médico, peça para ele me ligar. A maioria dos pacientes tem o meu telefone. E aí o que é que acontece? Por quê? Porque eu queria conversar com um colega sobre as peculiaridades e o que é que a gente pensava, por conhecer mais os nossos pacientes. E, no entanto, a mãe mandou dizer, não, o médico já disse que já atendeu, que está tudo bem. Quer dizer, então, a gente não conseguiu conversar como tanto eu gostaria. Então, eu estou finalizando, acho que a gente pode ter bastante tempo para conversar. O que eu espero é que a gente tenha conseguido sensibilizá-los, né, da importância do papel de vocês, como profissionais de saúde que estão lá na atenção básica, que é tão fundamental, né, para todas as condições. E agradecer a todos os membros do nosso Centro Interdisciplinar de Fibrose Cística, que todo mundo contribuindo para que a gente possa fazer uma assistência mais humanizada e mais efetiva. E aqui eu deixo o e-mail do centro, o telefone e também meu e-mail, se alguém precisar, eu posso passar. E acho que é isso. Obrigada, Edna, pela excelente explanação. Agora a gente vai concluir, né? Eu vou falar, deixa eu compartilhar aqui minha tela, que eu aprendi mais cedo, espero que eu faça certo. Acho que eu botei, não sei se já está aparecendo aí. Ah, sim, está aparecendo. Aqui, sim. Pronto. Onde depois a gente vê a explanação de Helena e de Edna, essas brilhantes explanações, né? Minhas colegas palestrantes tão maravilhosas. A gente vai conversar, eu digo conversar um pouquinho, né? Nisso que a gente, como a Edna disse, isso partiu, porque dessa necessidade, como a Edna falou, a gente poder ter uma interlocução maior no município onde essas crianças existem. Eu estou falando criança porque eu atendo criança, né? Mas lá no serviço o Otávio atende adultos também e idosos. Mas desse paciente com fibrose cística, a gente poder ter uma conversa mais perto daqueles profissionais que estão junto com eles, porque podem estar identificando precocemente exacerbações, algumas necessidades desses pacientes que estão tão longe da gente, tá? Então, assim como a Edna disse, a gente pensou essa atividade em agosto, mas não é por acaso que ficou no mês de setembro, né, que nós estamos no Setembro Roxo. E aí, são 2 serviços de referência, né, como a gente já falou. O serviço de referência do Otávio Mangabeira. O Otávio Mangabeira, na realidade, começou com a coordenadora, né, o serviço, doutora Maria Angélica, em 1990, né, começou a fazer, né, atendimento de crianças, e já em 91 instituiu o teste do suor e foi feito o primeiro diagnóstico lá no centro. Então, começamos lá no Otávio em 90, e a triagem, como eu já falei, em 2013, começou lá no Otávio Mangabeira. Outro serviço do Hospital Universitário Professor Edgar Santos, coordenado por doutora Edna, iniciou no ambulatório também de pneumologia, inicialmente em 2005, e depois se consolidou, né, com a equipe multiprofissional a partir de 2008, a triagem como centro de referência também para a triagem neonatal, a fibrose cística, a partir de 2016. Então, de 2013 a 2016, só o Otávio fazia triagem, a partir de 2016, os 2 centros recebem os pacientes que são triados pela PAI, através do teste do pezinho. E esses municípios, esses 75 municípios, estão aí explanados, né, no mapa. A gente vê que
E olhando aqui no paralelo das núcleos regionais de saúde, a gente tem pacientes em todo o estado. Todos os núcleos têm pacientes com fibrose cística. Esse roxo mais escuro é um dos municípios, são 13 municípios, com pacientes tanto do Otávio Mangabeira quanto do UPS. E aqui, descartados separadamente, são 56 municípios do Otávio Mangabeira que tem pacientes com fibrose cística e 31 municípios do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Esses dados, né, a gente compilou no final de julho deste ano, né? De julho para cá, a gente não teve outro diagnóstico. E aí, quando eu pensei nessa apresentação, talvez por eu ter coordenado, quando eu ainda estava na área de saúde da criança, o programa de triagem neonatal, desde quando ele implantou em 2001, e aí, em 2014, justamente no ano seguinte à implantação da triagem para fibrose cística, eu fiz essa apresentação pela atenção básica e falava do papel da triagem neonatal, né? O papel do município na triagem neonatal. E é isso que a Helena comentou na palestra dela, eu ia falar um pouquinho, né? Então, no município, a gente tem que, pelo menos, instalar um posto de coleta e garantir seu funcionamento em todos os dias da semana. Isso é fundamental para a gente não perder uma criança. Realizar a coleta na época ideal, ou seja, do 3º ao 5º dia de vida desse bebê. E aí, como vocês já viram, para a triagem para a fibrose cística, a gente vai ter a época para poder fazer a segunda dosagem ainda dentro dos 30 dias, se a gente conseguir essa primeira coleta do 3º ao 5º dia. Encaminhar o material da coleta, no máximo semanalmente, como a Helena disse, assim, pode ser pelo correio ou um portador do município, e a CAI disponibiliza esse porte, né, pelo correio semanalmente. Fazer busca ativa das crianças que são reconvocadas para recoleta ou para confirmação diagnóstica. No caso da gente da fibrose cística, né, tem essa recoleta, e eu sempre que atendo uma criança, né, quando eu estou atendendo os bebês que vêm na primeira consulta por IRT alterada, eu vejo a grande maioria só tem uma dosagem, e eu pergunto muitas vezes por que não foi coletado, você não soube, tem chamando atenção lá no resultado do exame. Ela fez, não, a gente só soube agora, por isso só veio agora, por isso que não coletou. Então, é fundamental realmente que essa pessoa no município que trabalha com a triagem neonatal, que ela já tenta, quando imprimir os resultados, né, e quando tiver a convocação da busca ativa do serviço de referência da PAI, da triagem neonatal, reconvoque esses pacientes para a nova coleta. Travou aqui meu computador. Espera aí. Travou e não quer passar. Gente, alguém aí... Quer tentar descompartilhar e compartilhar novamente? Tá. Desculpem, mas esse para mim é novo. Então, e aí fazendo essa recoleta, garantir o encaminhamento das crianças com confirmação diagnóstica para o acompanhamento no serviço especializado. Aqui, como eu estou falando ainda da triagem, de uma maneira geral, então todas as doenças são triadas, né, através do teste do pezinho. E ainda em 2014 eu já falava que a importância da gente vincular na atenção básica todos os pacientes diagnosticados em articulação com atenção especializada. Isso que a Edna fala, a atenção básica, conhecer esses pacientes. Eu digo que os que vêm da triagem, né, elas partiram da atenção básica, então a gente está atento
atento a isso, quando encaminhar esse paciente, quando ele é confirmado, já começar essa articulação junto com o serviço de atenção especializada. Garantir os tratamentos, medicamentos que são de responsabilidade do município na atenção básica e acompanhar os indicadores da triagem neonatal de cobertura, idade da coleta, garantir o 3º ao 5º dia de vida, envio da amostra, bem como monitoramento e avaliação do programa no município. Pensando nessa articulação, atenção básica e atenção especializada. A Edna já falou bastante do diagnóstico e tratamento e falou, no final da apresentação dela, ela já pontuou algumas coisas desse compartilhamento, né, desse apoio da atenção básica aos serviços de referência de fibrose cística. Então, pensando no diagnóstico, desde a triagem, então, se a gente segue o fluxo da triagem, como ele está, e estando atento às ações que eu acabei de pontuar, a gente vai estar conseguindo que essas crianças cheguem precocemente no serviço, consigam chegar dentro do 1º mês ao 2º mês, para a gente poder fazer o diagnóstico e iniciar tratamento, prevenção e tratamento. Esse acompanhamento compartilhado dos pacientes. E aí vocês viram na apresentação de Edna que a gente, serviços tem equipe multiprofissionais, né? Médico, enfermagem, fisioterapia, nutrição, serviço social, psicologia, aqui eu não coloquei, mas está a farmacêutica, e do nosso caso é uma biomédica que está na parte do teste do suor e também microbiologistas, né, na identificação, no sequenciamento, né, bacteriológico que a gente faz desses pacientes. Então, é importante que na atenção básica possa estar identificando, né, se no município a gente tem fisioterapia, serviço de fisioterapia, se tem nutrição, esses são fundamentais para a gente manter um paciente bem nutrido, isso ajuda em muito a melhoria dele, da qualidade de vida. E fisioterapia é fundamental. Esses pacientes, eles precisam estar fazendo fisioterapia diariamente. Então, se tem um apoio no município, isso é muito importante. E todos os profissionais, né, que tenham no município podem estar em interlocução com os profissionais das equipes multiprofissionais nos serviços. E aí a gente vai poder realmente identificando o que é que o município pode estar oferecendo em termos de assistência do paciente no município e que possa otimizar esse acompanhamento. Realização de busca ativa de faltosos. A gente tem, né? Que a gente, Helena pontuou um pouquinho, né? Quando marca, né, uma triagem alterada, então vai agendar qualquer um dos 2 serviços conforme a disponibilização da agenda, para ser o mais rápido possível. Marca no Otávio Mangabeira ou marca no UPS. E aí, a partir daí, se esse paciente não vai para a consulta, ele não chega, o serviço comunica que ele não veio. A gente também tenta, logo no dia que faltou, entrar em contato com o município para poder agilizar essa marcação. Mas se a gente não consegue, então o município que teve aquele paciente que não veio, ele deve entrar em contato com os serviços que estava agendado para poder fazer esse agendamento e aí poder fazer a primeira consulta no serviço de referência. Também a gente tem aqueles pacientes, como a Edna chamou a atenção, que fica duvidoso o diagnóstico, então a gente precisa marcar nova coleta, alguns exames, e às vezes esses pacientes se perdem, né? Então, esse é um outro faltoso que a gente precisa muito do apoio do município. E também aquele que foi diagnosticado, isso aí já é mais difícil, mas pode também acontecer. A disponibilização de exames, medicamentos, suplementos nutricionais, muitas crianças precisam realmente, né, de suplemento nutricional, de vitaminas, né, principalmente A, D, E e K, para aqueles que são insuficientes pancreáticos, eles vão precisar desse ajuda e desse aporte, né,
via município, caso a gente não tenha no serviço de referência. No serviço de referência, a gente disponibiliza exames, principalmente microbiologia, função pulmonar, exames de imagem, exames laboratoriais e medicamentos que são alfa-dornase, os antibióticos inalatórios, mas, às vezes, alguns antibióticos, né, orais, a gente não tem, né, pode não ter disponível. Então, é importante essa articulação nessa melhoria da atenção. E também encaminhamento para a rede de apoio, seja ele na saúde, seja ele na assistente social. A gente tem, às vezes, muitos pacientes que têm condições sociais difíceis, né, e a gente precisa do apoio, né, do serviço social. Recentemente, uma criança diagnosticada neste ano, né, no ano passado, final do ano passado, é uma condição de saúde difícil e com a interlocução junto ao município. Essa é uma paciente que a gente conseguiu uma articulação bem importante com a atenção básica. Eu tenho contato com a médica, com a enfermeira, com o agente comunitário que acompanha essa criança, e a gente conseguiu realmente, nessa articulação, que o CAIS entrasse, que fizesse avaliação, e a criança pôde estar saindo da zona rural de uma condição bem difícil mesmo, social, e agora está numa casa alugada. Então, essa é uma coisa que a gente conseguiu via interlocução com a atenção básica. E na adesão ao tratamento e autocuidado. Se a gente for parar para pensar, o tratamento do paciente com fibrose cística envolve muita dedicação, tempo, né, para uso de medicação, de fisioterapia, antibióticos inalatórios quando ele está colonizado, então é uma demanda muito grande para o paciente, e a gente deve ser profissionais que apoiem essa adesão, e à medida que, se a gente começa com a criança, ele vai crescendo, favorecer o autocuidado, para quando essa criança chegar ao adolescente, ele já entenda bem sua doença, ele saiba a importância dele estar ele próprio se cuidando, para no adulto também ele continuar esse autocuidado. Aqui, falando de adesão e também um pouco, né, de autocuidado, eu trago essa fala da doutora Verônica, ela é psicóloga, fundadora, diretora-geral do Unidos pela Vida, que é o Instituto Brasileiro de Atenção à Fibrose Cística, e que ela recebeu o diagnóstico de fibrose cística aos 23 anos de idade. Então, ela diz, não há tempo perdido com a rotina do tratamento, apenas tempo investido em sua própria vida. Com a adesão correta, abre-se a possibilidade de melhoria da qualidade de vida, dadas as proporções de cada caso. Com isto, a pessoa com fibrose cística também pode vislumbrar a realização de sonhos em sua vida pessoal e profissional. O profissional da saúde, portanto, deve ser um parceiro ativo neste processo, demonstrando a importância de cada etapa e ajudando no resgate daquele que desmotivar-se frente à complexa realidade imposta pela fibrose cística. Então, isso eu acho que resume bem, né, a importância de nós, profissionais de saúde, sendo no serviço de atenção especializada, sendo na atenção básica, desse apoio e dessa ajuda no acompanhamento e tratamento dos pacientes com fibrose cística. E aqui da Unidos pela Vida, o tema, né, desse ano do Setembro Roxo, Respira Fundo para frente, tem muito mundo. Então, se nós apoiarmos cada vez mais, a gente viu pela explanação de Edna que, à medida que vão surgindo novos medicamentos, a expectativa de vida aumenta e muito, e a qualidade de vida também desses pacientes. Então, assim, é muito importante que a gente se empenhe na triagem, que faça um diagnóstico precoce, né? A gente tem lá no serviço, a gente tem alguns, né, de triagem falso negativo, a gente só tem a triagem falso negativo, mas eu tenho uma paciente que estamos há 3 anos acompanhando,
ela não realizou triagem neonatal, porque ela nasceu já na época que fazia a triagem neonatal para fibrose cística, né? E ela já chegou com um quadro muito avançado. E mesmo assim, né, a mãe diz, ela vivia internando, então ela tinha um quadro clínico bastante exuberante e que não se fez, e teve um encaminhamento, né, tardio, né, para um internamento. Ela chegou, internou lá e fez o diagnóstico logo quando internou. Então, para a gente não ter essas crianças, é importante a gente fortalecer muito a triagem neonatal, fortalecer a nossa suspeita clínica. A aula de Edna foi bem detalhada em relação quando a gente pensar. Então, pensando em fibrose cística, entre em contato com o serviço de referência, não tem nenhuma dificuldade, tanto no Otávio Mangabeira quanto no UPS, de agendar o teste do suor. Lá no serviço, a gente faz o teste do suor, colhe o teste do suor de segunda a quinta-feira, idosa nas quintas-feiras. Então, assim, a gente tem agilidade também no UPS, e essa facilidade, tanto a realizar o exame, né, também para fazer a consulta. Muito obrigada. Bom, era isso. Eu acho, Érica, que a gente ainda tem um tempo. Eu sei que tem vários comentários aqui, né? À medida que foi surgindo, eu não sou muito boa para isso, não, viu, gente? Mas se foi surgindo, Eu eu sabia anotei 3 aqui. assim, me chamou a atenção, perguntou a Edna se o irmão podia. Então, na realidade, se o irmão pode realmente entrar em contato com o serviço, que ele vai agendar o teste do suor com facilidade. Deixa eu fazer, eu queria fazer algumas observações em cima do que vocês falaram. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu estou mal acostumada, eu sempre estou com fone, hoje eu esqueci meu fone na PAI, aí fiquei sem, mas que bom que estão me ouvindo bem. Na verdade, eu queria fazer alguns comentários do que as meninas colocaram, enfatizar realmente algumas coisas. Eu fico feliz de ver o número de pessoas que estão participando, fico realmente feliz, vários municípios, e gostaria realmente, eu vou botar até no chat meu e-mail novamente, porque eu não vou conseguir compartilhar um cardzinho que a gente tem na PAI, que a gente faz, todo dia inventa uma novidade para melhorar a comunicação. Porque, na verdade, aqui a gente está falando o seguinte, nós temos um serviço de triagem, nós temos 2 serviços de referência de atendimento e temos 417 municípios. Aqui tem 78. E essas crianças, esses recém-nascidos, o processo é um fluxo. Se quebra esse fluxo em alguma parte, a gente realmente... A doutora Edna falou que ela ficava chateada. Eu fico outra palavra, porque ela é da turma mais educada, eu já sou da turma mais... Então, eu fico muito aborrecida quando eu percebo, porque, assim, hoje, aqui nesse grupo, eu vi que eu acho que tem 2 médicos, pode ser que tenham mais. Mas Edna relatou uma situação que a gente vive repetidamente na PAI, que é a gente tem um paciente com hiperplasia suprarrenal, que o risco de morte é altíssimo, que a mãe tem um relatório da médica com todas as orientações para cada situação, e o médico que atende no município ignora e a criança morre. Então, assim, é muito triste. Então, se a gente quer evoluir a triagem, para tal triagem que todo mundo festeja que foi colocado novas doenças. Se a gente não cuida, o que vai acontecer? Não adianta colocar exames. O que adianta é a gente fazer esse trabalho de equipe, de fluxo. E de uma equipe, que é óbvio, não tem como ter equipe de fibrose, infelizmente, nós não estamos num país que tem como ter equipes de fibrose em todos os municípios ou nas micro-regiões. Seria maravilhoso se tivéssemos, mas não temos. Esse paciente precisa se deslocar. Em época de pandemia, eu imagino como não foi a dificuldade para atender esses pacientes na época da pandemia, pacientes de risco altíssimo. Então, assim, ou a gente conta com a participação do município, ou não adianta fazer triagem neonatal, nem para a fibrose, nem para as 7 doenças que a gente faz na PAI, como a própria doutora
Edna colocou, hipotiroidismo, fenilcetonúria, anemia falciforme. Hipotiroidismo, a criança chega já com retardo mental. Então, é como se a gente pegasse o nosso ouro da garimpagem, pegasse o ouro, não sei se é ouro não, pum, jogou fora. Tá? Então, assim, gente, eu estou falando dessa forma, eu comecei muito educada, delicada no início, porque, na verdade, assim, é importantíssimo um momento como esse para a gente ter vocês que estão aí do outro lado como parceiros. A gente tem os nossos contatos, a gente tem toda... Se tiver um caso que deu falso negativo, ou seja, eu estou suspeitando de fibrose, é só entrar na internet e dizer como é que é essa fibrose cística, o menino não cresce, não ganha peso, o menino tem diarreia, o menino... E aí eu digo, olha, o que é que eu faço com isso? Não, mando um e-mail para a pai para descobrir o que é. Não tem problema. A gente vai orientar para fazer o teste do suor no serviço. Agora, o que não pode... não sei o que é, me perdoe, nem quero saber. Porque essa criança morre. E morre de uma forma, ou chega no serviço completamente já com um quadro muito grave, com sequelas graves, que as meninas aí sabem melhor do que eu. Então, eu queria falar, essa coisa do falso negativo existe, é raro, mas existe. E se eu suspeito qualquer doença do pezinho, Helena, eu pensei que era hipotiroidismo, mas como fez TSH normal, pode dar normal e ser hipo, e a criança pode ter feito hipo mais tarde. Aí essa criança vai ter um retardo grave, como nós já atendemos na PAI, pessoas de 12, 13 anos, ele não é anão, ele tem hipotiroidismo, ele não cresceu, porque não teve ninguém que olhasse para ele e dissesse, meu Deus, vou fazer um hormônio de tireoide, a tireoidezinha bonitinha, faz o hormônio para dosar. Não é falar, vou fazer o teste do pezinho dele, não é o teste do pezinho. Aí eu estou pensando numa doença e dou um diagnóstico. Então, os casos clínicos, suspeita clínica é extremamente importante em qualquer diagnóstico de triagem. Se vocês olharem o laudo, lá embaixo, no laudo, tem um avisozinho, que os exames são de triagem, pode dar falso positivo, falso negativo. A gente não pode botar isso em letra muito grande, porque tem colega que vai dizer assim, então não adianta fazer o teste do pezinho se dá falso positivo ou falso negativo. Adianta e muito, mas nenhum exame é mais importante do que a própria clínica, né? No caso da triagem é muito importante, porque ele não tem clínica, a maioria dos casos, mas se ele tiver clínica de uma doença, você tem que pensar na doença, independente do que deu no teste do pezinho. Então, as novas e velhas doenças precisam da colaboração de todos no município. E essa coisa que Edna também falou, da psicologia, e que Rosário também falou, quer dizer, um psicólogo, um aconselhamento genético, um assistente social, eu queria perguntar depois a vocês se tem essa questão de benefício para paciente com fibrose, se a fibrose entra como uma doença grave, quando é, assim, só para poder saber, até para eu me instruir mesmo. Então, é isso. Quero agradecer de novo. Eu vou botar meu e-mail para quem quiser, porque assim, nós temos e-mail, Zap, telefone, para todas as situações que os municípios precisem. Só que aí as pessoas simplesmente, não consegui falar. Ele não conseguiu falar, meu Zap é um número, inclusive, que eu soube que está na internet. Eu fiquei arrasada, porque recebi outro dia telefonema do povo querendo marcar consulta. Então, assim, a gente, quando quer, a gente consegue. E o que nós queremos é que vocês consigam. Que olhem os resultados que saem na web. Não veio o resultado. Sim, manda um e-mail para a PAI, manda um Zap e diz, gente, não veio o resultado do exame. Mas a maioria vai. Então, a própria pessoa da atenção básica tem que criar um movimento para avaliar já esses laudos. Não, realmente tem uma aqui alterada e tal. E aprendendo com isso. Porque é assim que a gente vai fazer uma triagem cada dia melhor. Nossa triagem na Bahia é excelente. Excelente comparado com estados que não estão fazendo praticamente triagem no Brasil. Mas quando a gente fala, vai botar novas doenças, outro dia eu recebi um e-mail. Doutora, vai botar novas doenças, né? Que dia vai ser que vai começar? Eu acho que só deve começar quando a gente melhorar o que a gente faz com as doenças que a gente tria. Porque não adianta eu botar mais doença que eu vou infartar no momento que a gente não consegue localizar o paciente que tem uma determinada doença, tá? Para finalizar, quero contar para vocês que hoje eu recebi doutora, chegou aqui uma mãe que a médica pediu para fazer outro IRT.
E disse, foi terceiro. Eu disse, por quê? Veja aí os resultados para mim. Eu estava na reunião do Ministério Público, a minha secretária veio com a menina do atendimento, veio me dizer isso. Eu disse, olha, porque a médica pediu. Ela pediu outro IRT e teste no suor. Se essa criança fez um IRT deu alterado e o outro deu normal antes de um mês. Aí eu botei atrás do pedido dela, meu telefone, meu e-mail, que ela pode entrar em contato comigo, que eu vou explicar a ela que não precisa fazer um outro IRT, furar a pobre da criança desnecessariamente. Se fosse o caso, que não é o caso, se tiver sintoma, aí ela vai pedir um teste do suor. Mas, ao que parece, era tipo assim, vamos fazer uma contraprova. Inútil fazer o terceiro IRT. Inútil. A criança já estava grandinha, já, 2, 3 meses. Não vai fazer, a criança nasceu em julho, não vai fazer, botei meu telefone e tal. Então, assim, não tem problema. Liga para a gente que a gente orienta o que for preciso. Agora, a gente precisa fazer um trabalho de equipe, porque senão a gente perde. Cada criança que a gente perde é como se a gente perdesse a triagem do mês inteiro. É como se estivesse jogando fora tudo o que foi feito, tá certo? E eu sempre pergunto às meninas da fibrose, e aí, vale a pena fazer triagem? As meninas valem. E como vale? Mas a gente precisa realmente melhorar. E a atenção básica tem que estar, porque a atenção básica tem vários profissionais. Então, vocês têm que pensar e ver a melhor forma de dar assistência a essas famílias, a esses pacientes, e conhecer essa doença tão importante nesse mês aí de conscientização da fibrose. Era isso. Helena, na realidade, assim, eu só queria pontuar, a gente, essa na telesaúde fica disponível, né? Então, todos os profissionais depois vão poder ver. E quando a gente estava discutindo, né, foi justamente, a ideia inicial foi como a gente fazer a articulação onde a gente já tem paciente com diagnóstico e essa dificuldade que a Edna coloca. Então, às vezes também assim como eu faço os relatórios do paciente, todos os pacientes têm telefone, quando vai, muitas vezes o profissional não liga. Assim como tem aquele que olhou o relatório e encostou e a mãe disse que não ficou triste, como tem outro profissional que a gente tem, eu falei de uma, e tem outro também médico, que a gente conversa bastante. Essa paciente que foi o diagnóstico, não fez a triagem, ela tem um quadro clínico bastante exuberante, eu mantenho contato constante com o médico da atenção básica que está acompanhando ela, né? E a gente pode ter esse melhor relacionamento. Então, foi pensando nisso que eu fui para essa atividade. E aí se pensou primeiro em convidado eu e 75 municípios. Uma pergunta aqui, Helena, que diz, como podemos sinalizar a amostra segundo o envio do teste do pezinho? Foi Deuselene que perguntou. Eu até respondi para ela enquanto vocês estavam falando, mas assim, pelo que eu entendi, ela quer saber como sinalizar. No papel filtro, na ficha, tem lá o lugar botando que é reconvocado. Pode até escrever num cantinho assim, reconvocado fibrose, não tem problema, porque lá, quando chega na PAI, a gente identifica que é um paciente de reconvocação. Agora, realmente tem que coletar logo e mandar. Quando eu falo da questão do portador, nós temos tido muitos problemas com os correios. Além de ser caro, nós temos tido muito problema com o correio. Outro dia chegou umas amostras queimadas. Parecia que alguém deixou cair uma fogueira. Segundo o município, mandou intacto. Chegou queimado. Material perdido. Então, assim, eu gostaria que os municípios começassem a pensar assim, olha, eu tenho motorista, ambulância que vai toda semana. Preparar um malotezinho de, olha, eu vou mandar, nesse dia eu mando, no outro dia eu ainda mando pelo correio outros pacientes, para que isso fique mais ágil. Porque com a privatização dos correios, eu fico muito preocupada como vai ser esse processo da triagem do envio do material, tá? Não tem como fazer triagem sem o sangue. Eu preciso do sangue bem colhido e bem acondicionado. Então,
A gente precisa melhorar esse contato com os municípios e o município saber que nós somos parceiros. A gente está aqui para tentar fazer da melhor forma possível, ajudar para que esse processo seja o mais pleno possível, mas nós não podemos. A triagem não é da APAE Salvador. Tem gente, não, a APAE, outro dia, a maternidade poder fazer coleta, né, por causa da pandemia. Teve uma maternidade que mandou no grupo. A APAE não tem ninguém para mandar para fazer a coleta aqui, não? Entendeu? Então, assim, porque nós não temos pessoal para fazer essa coleta. Aí eu disse à doutora Margarete, Margarete, olha, isso aí já não é, eu não tenho poder sobre as maternidades. Aí o Estado que vai ter que se posicionar. Então, a PAI, a triagem não é da PAI, né, do Otávio. O paciente é do Otávio, o paciente é do UPS. Não tem nada a ver com isso. O paciente é do município. O paciente é uma pessoa que tem que estar inserido nas ações do município. E não apenas nas ações da atenção especializada cá na ponta. Tá? Érica, além dessa, tinha alguma outra pergunta que eu não consegui ver? Deixa eu ler aqui as que eu anotei. Como podemos finalizar a amostra segundo envio do teste do pezinho? E essa pesquisa da fibrose cística nos irmãos é feita... Já foi também. Quando envia a segunda amostra para o filtro, já foi, né? E o teste do suor faz onde aqui em Salvador? Isso. Foram essas. Então, Edna, Helena, acho que já concluiu, né? Fez as considerações dela. Edna, e depois para a gente poder encerrar, caso não tenha mais Eu nenhuma quero saber dos pergunta. benefícios sociais, como é que... Até porque se eu pegar... Diga. A gente preenche lá, assistente social, assim, eles têm, a gente bota como lá outras deficiências, bota o CID, alguns pacientes conseguem, depende muito da análise do INSS, mas a gente tem alguns pacientes que recebem, sim, Ok. o BPC. Na verdade, viu, Rosa? Com relação ao benefício, depende da renda familiar. A questão é, as famílias que têm uma renda per capita inferior a um salário mínimo, elas são elegíveis. Então, muitos dos nossos pacientes, eu diria que a grande maioria tem um benefício, e a gente sempre se preocupa por isso, porque isso ajuda bastante essas famílias. Então, a questão é só a renda familiar, porque se o pai ou a mãe trabalham, tem renda, aí fica complicado, mas a grande maioria... Porque lá, às vezes, alguns eu já vi assim, social falando que tinha conseguido, então, mesmo no mais de um salário, né? Tem, mas da renda é fato. A gente manda sempre. Aí lá também, lá assistente social encaminha. Eu não lembro de nenhum que tenha sido negado. A gente também não pediu para aquelas pessoas que nós achávamos que não seriam elegíveis, né? Poucas famílias. Não, mas tem alguns, Edna, que são elegíveis pela questão da renda, isso eu falo como outras doenças, né? Até síndrome de Down, e o perito, na hora, decide que não é elegível. Eu tenho paciente que vai para a justiça para conseguir. Por isso que eu perguntei, porque a anemia falciforme, por exemplo, às vezes as meninas fazem um relatório e muitas vezes o perito não diz que essa doença não tem direito. Fibrose, eu acho que tem sintomas, né, importantes que, na verdade, é uma doença crônica que deveria, com certeza, ter direito. Não me lembro de nenhuma família que tenha tido benefício negado. Certo. Todas conseguem. Que ótimo. Então, que bom. Mas eu queria só assim, destacar, dizer que realmente, para mim, foi muito importante ter essa conversa. Eu espero que a gente tenha aberto um canal de comunicação, disponibilizamos, a doutora Helena disponibilizou e-mail, a doutora Rosário, eu coloquei o e-mail do serviço, o meu próprio e-mail pessoal. Então, a gente está assim, aberto. Eu acho que é plantar aqui em vocês a importância do papel de cada um que atende não só os pacientes da triagem, mas qualquer pessoa que procura assistência à saúde, porque realmente vocês têm um papel fundamental em fazer o elo com outras unidades de maior complexidade, quando isso se fizer necessário. Então, a gente precisa contar muito com essa atenção, com essa sensibilidade, para que a gente possa, de fato, beneficiar quem precisa, que são essas famílias, né?
que ainda para completar a nossa história, famílias muito pobres, quase sempre. É bem diferente, a gente às vezes participa de eventos com famílias de outros estados com fibrose cística, gente, a nossa pobreza é tão grande. É difícil, tão difícil a gente conseguir lidar com essa população, lidar com todas essas dificuldades. Muitas vezes essas pessoas que conseguem esse benefício, gente, aquele benefício vai ser para a renda para a família toda. Então, passa a ser a renda para os irmãos, para todo mundo passa a viver em função daquela criança com fibrose cística. Mas é a nossa realidade, a gente não pode mudar ela em muitos aspectos, mas a gente pode mudar em muitos outros. Então, acho que o convite aqui é o que é que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas, né? Ser um ponto de apoio. E o que eu tentei chamar a atenção, talvez não tenha sido nem tão enfática, mas eu me lembro que quando eu, recém-formada, eu só pensava em fibrose cística naqueles indivíduos com doença muito grave, que chegavam nos áreas dessa época, a gente só via aquelas crianças morrendo, elas chegavam morrendo. Gente, isso mudou. Nós temos vários pacientes com fibrose cística, eu nem quero mais falar o nome do paciente, eu vou dizer, atendo vários adolescentes ou crianças com fibrose cística, e eu chamo o residente e digo, olhe para essa mocinha, você vai achar que tem fibrose cística, e as residentes dizem, não, nunca imaginaria, porque as pessoas estão muito bem, porque os avanços têm sido muito, mas ainda tem mais esperança, os avanços ainda serão maiores. Então, por isso que é tão importante o papel de cada um de nós na sua função, né, para tentar permitir que essas pessoas se beneficiem. Uma criança, por isso que você falou a questão da triagem, Helena, depois que a gente começa a fazer triagem, e ver que muitas crianças morreriam no primeiro mês de vida se não fosse a triagem. E mesmo quando a triagem, infelizmente, não funciona como deveria, ela salva a vida. Recentemente, uns 15 dias, eu apresentei um caso de uma menina que ela tinha 2 IRTs aumentadas, e eu não lembro mais por quê. Eu sei que ela, quando ela internou no hospital com um quadro grave, a pediatra foi sensível e entrou em contato. Quando a gente viu, era uma fibrose cística, a menina estava gravíssima, mas parecia até que era uma coqueluche. Se não fosse a sensibilidade da pediatra de pegar aquela IRT e ver, não, essa IRT está aumentada, vou fazer contato com o centro de referência. A criança teria morrido, não tenho a menor dúvida, porque ela passou 40 dias internada conosco. Então, a triagem, para desfechos imediatos, está muito claro o seu papel, o Rosário deve concordar, porque esses fenótipos muito graves, sem triagem, morrem. E, às vezes, morre desidratado. Como a gente tem uma criança que foi diagnosticada pela triagem, ela não tinha nada, mas toda vez que ela chegava no centro, ela estava desidratada grave, porque a gente prescreveu sal e a família não... Aí a gente corria, internava, conseguia salvar. Na próxima consulta, a menina chegava desidratada grave. Então, é tanta coisa que pode ser feita com tão pouco, até só com uma orientação. Tem que usar o sal todos os dias. A gente mora num estado super quente. As crianças desidratam e podem morrer desidratadas, mesmo que tivessem variantes não tão graves. Agora, Edna, como é que usa o sal? Conte aí. Só, não sei se você falou na aula, eu estava distraída. Não, o que a gente tem feito, geralmente, a gente faz 1 grama de sal para os bebês por dia, né? Diluído em várias, que a gente mede numa caneta Bic, bocal da caneta Bic, e aí a gente dilui, bota com um pouquinho de água, obviamente que não é fácil isso, às vezes as crianças rejeitam e tal. Na criança maior, a gente usa o sal mesmo na dieta, na criança que já... Só que é algo que eu aprendi ao longo do tempo, para algumas crianças isso não funciona, porque elas não comem bem, elas não comem... Então, nós já tivemos menino grande que quase morre desidratado, porque não estava rejeitando, só estava comendo isso ou comendo aquilo, ingesta muito baixa de sal, desidratou, quase morre, 2 vezes. Interessante. E fora do Brasil, eles dispõem de comprimidos de cloreto de sódio. Aqui a gente não tem, comercializado. E diferente da gente, que depois que
o indivíduo já tem uma refeição que tenha sal na alimentação, a gente não costuma fazer, mas eu estou repensando, o indivíduo ingere a capsozinha, um comprimidozinho de sal todos os dias, e quando faz atividade física, aumenta a ingesta. Que é outra coisa, Rosária, que eu acho que a gente também começamos... depois que eu vi essa prática, eu comecei a repensar um pouco se a gente não precisa, talvez, usar mais sal. Discutir até com outros colegas, porque a gente mora num estado muito quente. Imagina, em lugares frios eles fazem esse sal, e a gente não faz essa... Né? Com certeza. Eu tinha uma bebê, né? Agora ela já tem 5, 6 anos, ela... Nos 2 primeiros anos, ela desidratava, internava e desidratava, até que eu comecei a dizer, mãe, você precisa. E fiz um relatório para quando você for para a emergência, se vomitar, dose sal, hidrate, porque é muito rápido, né? É muito rápido, realmente, a gente perder esses bebês por desidratação. E, às vezes, é um vômito, às vezes fica só hipoativa, né? A falta de sal, às vezes, é a criança que não ganha peso e é falta de sal. Então, assim, é muito tênue, né? E as mães... É sutil. E quando as mães têm isso, ontem mesmo eu atendi, ela até já vai fazer 2 anos. Ela fez, não, doutora. Ela estava suando muito. Eu aí voltei a dar... Ela já está 2 anos agora, né? E a gente usa até os 2 anos, mais ou menos, lá. E aí, depois, realmente, quando está efetivo, né, a comida de sal, a gente tira. Ela fez, não, mas aí eu voltei, eu aumentei o sal e dei reidratante oral, que é uma outra coisa também que eu chamo a atenção no verão, de fazer reidratante oral, né, mais vezes, principalmente essa criança, realmente, ela internou 3 vezes era só desidratação, era uma complicação que ela tinha. Eu também, assim, quero agradecer, eu acho que a gente... né, cumpriu, né, no tempo, já que não tem mais perguntas, né, foi muito gratificante. Teve uma pessoa que perguntou sobre lista de presença. Eu perguntou, não sei... Isso aí, Érica, depois que eu encerrar aqui, Alguém perguntou aí. Você fecha e fala, viu, Érica, que essa parte eu não sei responder, mas fiquei muito feliz com todos. Eu quero falar uma coisa que eu sempre falei para a Helena, e quero falar para os municípios, né, quando eu coordenava a triagem neonatal. Os municípios, eles precisam sinalizar a Secretaria de Saúde do Estado quando não tem, se eles têm alguma dificuldade com os serviços, porque nós, né, o meu serviço é do Estado, de Edna é federal, e a PAI é um serviço, mas todos somos habilitados pelo Estado. Então, o município, ele é também os olhos da excelência de cada serviço, né? Então, essa interlocução é muito importante, né? Eu acho que se a gente partir daqui, com melhoria na idade da coleta da triagem, com maior número de crianças fazendo IRT. Edna, eu também fico triste quando eu vejo lá 71 não fez a segunda amostra, porque com certeza aquele vai ser um normal, né? Para pontuar, assim, realmente, Helena, como a Edna disse, eu acho importante a triagem para fibrose, mesmo com as ressalvas, né, do IRT e as dificuldades que tem. Para você ter uma ideia, né, em 2021, nós fizemos 9 diagnósticos de fibrose cística. Desde que a triagem começou, eu acho que é o maior número. Lá no Otávio, né? Então, foram 9 crianças, e dessas crianças, como a Edna disse, teve crianças muito graves. Uma delas, inclusive, né, eu acabei transferindo para o PUPS, o acompanhamento, porque tinha outras comorbidades, uma criança que estava muito anêmica, né? Ele era daqui de Salvador, e aí eu internei na emergência e regulei, com a ajuda de Edna, regulamos por UPS. E se ele realmente não tivesse sido chegado, ele teria ido a óbito, né? E ele era de Salvador, né? Então, para você ver, ele tinha uma anemia importante, né, quando foi atendido, quando chegou na consulta. Então, é realmente fundamental, e esses bebês, eles são beneficiados, né, com a fibrose. Muito obrigado a todos que estiveram aqui. Só uma coisinha? Pode. Só para concluir,
Eu acho importante, eu não sei se tem alguém aqui que está na assistência também hospitalar, que é uma coisa, Helena e Rosário, que eu sempre fico pensando. Eu acho que nós perdemos muitas crianças internadas, porque enquanto essa criança, ela às vezes tem uma IRT aumentada, e ela está muito grave que ela não consegue fazer teste do suor, ok. É preciso que a gente tenha interlocução com essas unidades. Eu já até tentei, mas é complicado, porque muitas das crianças têm fibrose. E aí, se elas não receberem uma assistência adequada, às vezes não é uma enzima pancreática que essa criança precisa, às vezes, como esse caso que eu comentei, é uma menina muito grave, que a gente teve que usar Dornase alfa, que a gente só usa habitualmente acima de 6. Então, eu acho que o outro passo que a gente precisa é ter uma interlocução para essas crianças que ficam na maternidade e que a gente muitas vezes só sabe que foi a óbito, tinha RT aumentada, não consegue fazer teste do suor. Então, tem muita coisa que pode ser feita nessa janela entre a criança melhorar o suficiente para fazer teste do suor, porque muitas não vão melhorar. Então, eu acho que é uma reflexão para o futuro, para a gente ter uma interlocução com as maternidades, né? Para a gente realmente evitar tantos óbitos que ocorrem em crianças que estão nas maternidades com RT aumentado e que acabam indo a óbito. Muitas devem ter fibrose. E às vezes também muitos deles são muito prematuros, né? Que a gente também interfere. Muitos deles também são muito prematuros, né? E às vezes mas eu acho que é uma coisa realmente para a gente discutir. Érica, alguém responda, por favor, isso em relação à lista de presença e superiores, que isso realmente eu não sei. Então, Rosário, eu vou conversar com o Tiago para ver depois se ele fez a articulação, mas eu acredito que a gente não combinou uma lista, porque senão ele teria feito logo na entrada. Não sei se vocês querem fazer aqui, porque fica gravado e teria o nome das pessoas, mas são 59 pessoas. Ele precisa de um comprovante. Ele precisa de algum tipo de eu vou colocar o nosso e-mail. Vou colocar Marcelo o nosso e-mail. Para ele entrar em contato. Porque isso aí eu teria que conversar com o Tiago para ver como é que a gente faz. Porque, a princípio, a gente faz essa articulação anterior, Marcelo, para ter a lista de presença. Mas a gente teria que ter todos os dados de vocês, teria que ter combinado anteriormente. Não sei se a gente consegue agora. Será que eles não podem estar justamente botando no chat, Érica? O negócio é que são 60 pessoas, né? É pior que a gente. Graças a Deus, foram muitas pessoas. Mas nem todos devem precisar, né? Nem todos devem precisar. Aqui ela está falando que outra aula saiu por e-mail. Na verdade, quando a gente faz a aula de palestra que entra no início, a gente já faz um formulário anterior. E a gente não fez. Quando é reunião, a gente geralmente não faz, porque as pessoas passam. A não ser que queira colocar aqui um arquivo, Rosário, para vocês fazerem, mas a gente não teria que ter feito anteriormente. Aí eu não sei, aí tem que ver, não sei se... Alguém está falando, por e-mail, acho que seria mais fácil. A questão é que talvez... A questão é que tem a geração do certificado, né? Teria que ter feito essa articulação anterior com o Thiago. Só eu conversando com ele para ver se foi combinado. Aqui, alguém está falando aqui, ó, na inscrição do curso foi pedido um e-mail para justamente enviar o certificado para cada um dos inscritos. Ah, pronto. É porque essa articulação foi justamente Margarete com o Telesaúde, aí eu infelizmente, então, eu não sei responder. Se foi pedido e teve a inscrição anterior, aí deve enviar, né? O certificado para todo mundo por e-mail. Bom, então. Então, vamos nos despedindo mais uma vez. Obrigado a todos. Obrigada, Helena, Edna. Foi muito bom ouvir vocês. Como sempre, falam muito bem. Né? Excelentes professoras. Obrigada. Você também fala muito bem, Rosa. Como sabe tudo sobre triagem. E agora está dando essa participação maravilhosa no Otávio. E não só no Otávio. Está servindo como sempre, de link
Margarete disse que vai falar com você para fazer isso também com todas as doenças. Eu não sei se ela já falou. Eu acho certeza. legal. Ô, Rosário, você sempre, como a Helena falou, você sempre é essa paz, essa pacificadora. Né? Obrigada, meninas. Foi bom estar aqui. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada, pessoal. Obrigado, Érica, pelo apoio. Vai estar disponível, né? Eu gravei, a reunião foi gravada, então depois a gente faz uma edição, leva um tempinho da edição, mas a gente vai colocar disponível no nosso YouTube. Ai, estou cansada. Que bom. Obrigada, então. Tchau, gente. Tchau.